A Igreja de Cristo deveria sempre lembrar do que o nosso Senhor fez em seu benefício e as suas misericórdias para conosco, antes de pensar em pecar em alguma coisa. Nós temos que nos lembrar o que Deus fez por nós. Essa é a maior motivação para nós não pecarmos, o que Deus fez por mim. Ele me tirou das trevas, Ele me elegeu antes da fundação do mundo para ser seu, sem ver mérito nenhum em mim. Mandou seu Filho morrer na cruz pelos meus pecados, me chamou irresistivelmente pelo Espírito Santo, me selou, me deu a sua palavra, me deu mestres, me deu a sua igreja, me deu a sua ceia, para que eu vivesse aqui nesse mundo. Então pense bem antes de você fazer o que você sabe que é errado, porque você está pecando contra a graça e contra a misericórdia e o amor de Deus. Você não está pecando contra um Deus impassível, um Deus indiferente, que nunca lhe fez nenhuma bondade. Mas todo o pecado do crente é contra a misericórdia, a graça e o favor de Deus. Por isso a igreja deveria sempre meditar na obra de Cristo, no Evangelho e em tudo aquilo que Deus fez por nós, como base e encorajamento para nós vivermos uma vida santa aqui nesse mundo. Segunda coisa que eu quero tirar do texto é que, infelizmente, o povo de Deus se esquece das misericórdias de Deus e é capaz de cometer os mesmos pecados das nações. Você vai encontrar dentro da igreja pessoas que são assim, que não há diferença entre elas e os ímpios, que cometem esse tipo de coisa. Você vai encontrar profissionais desonestos, você vai encontrar gente injusta, gente que se vende, que aceita suborno, que paga suborno, gente que respeita o rico, mas que despreza o pobre, gente que é indiferente com o sofrimento das pessoas. Você vai encontrar esse tipo de gente na igreja também. E é claro, nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso que pregações assim são feitas, por isso que existe a disciplina da igreja, a correção da igreja, para que nós nos lembremos quem nós somos e o que Deus fez por nós. Nós pecamos sempre contra a graça e a misericórdia de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus, na sua misericórdia, Ele levanta e envia profetas e homens santos para nos chamar de volta aos seus caminhos. Olha a paciência de Deus com essa nação. Amós não era o primeiro profeta. Da mesma forma, Deus faz isso conosco, porque Ele nos ama e Ele nos quer bem. Quando nós queremos que vocês venham aos cultos, que vocês participem dos nossos encontros e estudos, não é para termos a igreja cheia, não é para nada mais do que dar a vocês a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque é através dela que Deus nos adverte, que Ele nos corrige, que Ele nos orienta, que Ele nos encoraja e que Ele nos chama. Por isso que nós convidamos e encorajamos os membros da igreja a que eles participem dos cultos. A outra lição que eu queria tirar aqui do texto é que Deus levanta pessoas de entre os nossos jovens. Vocês notaram esse versículo? Eu fiquei deleitado com ele, não é? E quando Deus diz aqui no verso 11, dentre os vossos filhos eu levantei profeta. Mas geralmente os pais dizem, não, Deus, meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, não é preciso ter uma vida boa, pastor ganha pouco. Ó, pastor não tem condição, meu filho, não. Todo mundo consagra o filho a Deus para ser médico, engenheiro, advogado, né, e tudo mais. Mas quantos de nós estamos dispostos a dizer assim, Deus, se tu vai levantar profetas entre os nossos filhos, aqui está o meu. Usa-o para a tua glória. Eu consagro, entrego meu filho a ti, para que o Senhor use como o Senhor quiser, para a tua glória. Faz dele instrumento da tua voz, da tua mensagem, da tua obra aqui nesse mundo. Deus levanta profetas entre os nossos filhos e nós estamos precisando. Precisamos de jovens consagrados, tementes a Deus, que queiram servir a Deus de todo o coração, aonde quer que Deus os chame e também no campo missionário ou no pastorado, no abrir um trabalho de plantação de igrejas, o que for que Deus tiver. Deus levanta esses jovens, nós devíamos encorajá-los e não desanimá-los, porque às vezes a gente vê o jovem entusiasmado, vibrando, pegando fogo, a gente diz, menina, vai com calma, tu não conhece a igreja ainda, tu não sabe como as coisas funcionam, né? Puxa, aí a gente fica puxando o freio de mão do cidadão, não é? Exatamente como os israelitas estavam fazendo com os nazireus, né? Toma um pouquinho aqui, quebra teu voto. Não, gente, a gente tem que encorajar os jovens, sim. Tem que encorajar que se dediquem a Deus, que façam a obra de Deus, que se envolvam totalmente com a obra do Senhor.
onde quer que Deus os chame. A outra lição que eu queria tirar aqui, a última, antes de partir para a aplicação, é que não fora o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus jamais teria tanta paciência e misericórdia para com pecadores. É verdade que aqui está anunciado o juízo de Deus e aconteceu, exatamente como Deus disse que ia fazer. Mas isso foi somente depois de Deus ter mandado profetas, a primeira, segunda, terceira transgressão. A misericórdia e a compaixão de Deus para com o seu povo, isso só é possível por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque o nosso Salvador experimentou naquela cruz toda a ira de Deus por causa da quarta transgressão. Por isso que Deus pode oferecer perdão e misericórdia a todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus. Eu termino com uma palavra aqui para aqueles que estão abusando da graça de Deus. Quem são os que abusam da graça de Deus? São aqueles que sabem que estão fazendo uma coisa errada e continuam. E ficam se justificando, dizendo, Deus vai fazer uma exceção, ou tem gente pior do que eu, ou não é tão ruim assim. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Se você está abusando da graça de Deus, saiba que Deus sabe contar. Primeira transgressão, segunda, terceira, quando chegar a quarta, a mão dele virá. E virá em juízo, contra aqueles que o desafiam, endurecem o seu coração e permanecem no pecado e na incredulidade e na dureza da sua mente. Mas também pode ser que haja nessa noite aqui pessoas que acham que pecaram a um ponto além de redenção. Eu queria lembrar a misericórdia de Deus, embora não seja o foco do texto, mas eu quero lembrar a misericórdia de Deus aqui. Deus é compassivo e misericordioso. Antes de Amós, Deus mandou Jonas contra uma destas nações, mandou Jonas na Síria, lá entre os ninivitas, para anunciar o juízo de Deus contra aquele povo. E o povo se arrependeu e Deus perdoou e não destruiu Nínive como ele disse que haveria de fazer. Isso foi um pouco antes de Amós, mostrando a misericórdia de Deus. Se houvesse arrependimento, se houver arrependimento, mudança de vida, o nosso Deus é gracioso, misericordioso e está disposto a perdoar. Por último, se você acha bom o castigo de Deus sobre os ímpios, lembre do laço de Amós. Se você se regozija quando o ímpio ele é julgado, quando o fogo de Deus vem contra pecadores incrédulos, lembre do laço de Amós. Porque se você viver como esses pecadores, Deus vai lhe tratar exatamente do mesmo jeito. Para com Ele não há acepção de pessoas nesse sentido. Que Deus abençoe sua igreja, que Ele nos faça gratos pela sua misericórdia, para que nós sigamos aqui nesse mundo sem desonrar o nome de Deus, como aquela nação estava fazendo naquela época.